Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Do Lado de Cá, o podcast que fizemos aqui no estúdio, sempre no Estúdio Hall, na Rua da Ladeira, no centro de Porto Alegre, no estúdio do Sind Bancários. Eu, Juremir Machado, sempre com alguém convidado para a gente falar sobre os assuntos que afetam a todos nós. E hoje o papo é sobre educação. E nós temos aqui uma liderança já de bastante tempo, né, que tem um raio-x muito claro, pelo menos de Rio Grande do Sul, é claro de Brasil, mas de Rio Grande do Sul, conhece muito a fundo, que é a Helenir Schirer, presidente do nosso CEPER Sindicato. Tudo bom, Helenir? Obrigado pela presença. Tudo bom? Primeiro, a satisfação, né, de estar com dois grandes jornalistas aqui. Quem perdeu vocês deve se virar, porque aonde vocês passaram e saíram, saiu muita gente também que mudou de canal. Então, muita alegria estar aqui contigo, Nando, e contigo, Juremir, né, parceiros da educação há muito tempo, não de hoje, né? É verdade. Vamos começar já com a tua chegada ontem. Ontem a gente queria marcar a entrevista. Então, a Helenir chega a tal hora do aeroporto que estava em Brasília. O que pode atualizar para nós lá dessa tua ida a Brasília, Helenir? Bom, eu fui já segunda-feira à noite, porque tentei uma audiência com a ministra Rosa Weber no STF, infelizmente a gente não conseguiu, mas eu tinha que acompanhar o nosso processo que atinge as nossas aposentadas, principalmente, que é a cobrança da Previdência. Estive lá no gabinete do ex-ministro Aires Brito, que é o que está fazendo a nossa defesa. Notícias, assim, bem alvissareiras, eles estão o voto do Fachin e da Rosa Weber foi muito bom, muito consistente. E depois fui no outro escritório, que é o nosso também, que trabalha conosco, que nós estamos também vendo essa questão de pagamento de salário, como acontece aqui no Rio Grande do Sul, cobrado do nosso próprio provento, que é da nossa parcela de redutibilidade. E agora se repete, não sei se vocês devem estar acompanhando, que é o pagamento da insalubridade de funcionários. Então, em vez de tu pagar a insalubridade, tu desconta da parcela do completivo para o salário mínimo regional. Então, é o mesmo processo, né? Depois eu fui até o Congresso, nós estamos lá, a semana que vem deve ser aprovada, já tem um acordo, uma PL devolvendo para o servidor público aqueles 2 anos que o Bolsonaro considerou que ninguém trabalhou, que foram os 2 anos da pandemia. Então, ali a gente perdeu 2 anos para aposentadoria, licença-prêmio, triênio. Então, tem o PL já com essa construção para retomarmos esse direito. E no outro dia nós estivemos no MEC, né? Demos um abraço no MEC, reafirmando que quando a gente votou no Lula não foi pelos belos olhos do Lula, mas sim pelo programa que ele defendia e principalmente em relação à educação, né? Nós discutíamos, enquanto candidato, o novo ensino médio, e eu tenho a convicção, meninos, que o novo ensino médio veio para se cumprir algo que foi tentado lá em 94. Em 94, eu fui muito a Brasília quando a gente mudou a LDB. E os deputados, naquele momento, eles apresentaram uma proposta que no Brasil tinha que ter 2 tipos de escola. Uma escola para dirigentes e uma escola para trabalhadores. Tá? Então, melhor educação para aquele que vai dirigir, trabalhador o básico para vender a mão de obra para o mercado. O novo ensino médio não é nada mais do que isso. Né? Há uma defasagem de conhecimento, tirar do conhecimento geral muita coisa. Se colocou algumas disciplinas que é para preencher o horário e justificar a retirada do conhecimento, e é um impeditivo dos nossos alunos poderem disputar no mesmo pé da igualdade de um aluno que está na escola particular. Porque a particular colocou algo mais, mas não retirou o que nós já tínhamos de base do ensino médio, diferentemente da escola pública. A escola pública foi obrigada a retirar o que já tinha e aplicar Claro. ou não. Por A escola particular, exemplo, não. não, ela acrescentou, né, aumentou o número de horas, etc. E tal. Então, nós estamos lá para dizer que a gente quer que esse novo ensino médio seja revogado. Né? Acho difícil,
porque a gente ontem nós tivemos, eu não estava, mas a direção do Fórum da Educação teve contato com o ministro já tem acenado para isso. Volta ao conteúdo geral, mas ainda continua 2 percursos formativos, que eram nem sei quantos, porque 8. virou qualquer coisa, né? Bom, nós tínhamos, por exemplo, um percurso que era como fazer. Hã? Bolo. Não, mas esse que a gente chama brigadeiro. Brigadeiro. Outro, como jogar GTA. Então a coisa Alongamento. não tinha nenhuma um direcionamento e uma fiscalização do MEC que virou assim, ó, qualquer coisa e faz. Então, isso pelo menos não acontecerá mais. Mas ainda a gente quer avançar mais, porque tinha 40 horas de ensino à distância, caiu para 20. Mas quem idealizou, Elenir? Não foi o último governo, o governo Bolsonaro, ou esse vem de antes? Começou lá no Temer. Na Dilma, pra gente ser. Se A começou Dilma no Temer e seguiu no pensava- Bolsonaro, é temerário. A gente tem. Claro. Não pode estar dando certo. É que quando começamos Né, a Jurandir? discussão na Dilma, havia sim, e eu assim sou uma que não defendo o ensino médio antigo. Sim. Porque realmente tu sai, te formou no ensino médio e tu não é nada. Então, uma preparação específica, técnica. E lá no Pronatec se discutia isso. Ensino médio com uma formação técnica. Outro dia, Elenir, eu fui dar uma palestra em Montenegro. Tem aquela escola estadual importante lá, São João Batista. Sim. E aí eu estava conversando com a diretora e ela estava dizendo que muitas disciplinas que a gente considera importantes perderam carga horária. E aí cresceu carga horária de coisas como projeto de vida, ou então coisas assim, um comentário a um tipo específico de legislação, coisas assim que até pode ser contemplado. Empreendedorismo Fazer bastante. pão para vender na esquina, tu vai ser um grande empreendedor. O empreendedor, por exemplo, A educação financeira. educação financeira. Gente, quando tu fala com alguém que muitas vezes tu tá no turno inverso da escola vendendo bala no semáforo. Como cuidar do seu dinheiro? E que dinheiro, né? Até os professores já dizem, mas que dinheiro? Nem eu sei. Então, mas mais grave que isso, Juremir, eu fui a Rio Grande, daí eu cheguei lá na escola, a gente estava fazendo essa fiscalização, levantamento. Cheguei numa escola e disse, aqui nós estamos trabalhando a cultura digital. Eu disse, opa, Que bom. que bom! Eu disse, gente, vamos visitar o Laboratório. laboratório de informática. Não tem. Eu disse, tá, mas vocês têm uma internet potente. Se muita gente acessa, cai. Eu disse, mas como vocês estão trabalhando? Daí uma professora extremamente constrangida levantou a mão e disse, sou eu. Sou professora de química, como diminuiu muitas horas de química, mandaram eu dar essa disciplina. Não entendo mal e porcamente, uso o Facebook e o WhatsApp. Não tenho a mínima ideia. Comprei livros, porque eu entendo que eu tenho uma responsabilidade com meus alunos. Qual é o problema? Eu leio e não entendo nada. Então, estou pegando alguns conceitos que eu acho que é o melhor para os meus alunos e estou dando alguns conceitos. É isso. Aí Porque eu o me grande problema é que as escolas não conseguem oferecer os tais percursos. Mas é claro, não tem Não tem preparação. recurso, não tem infraestrutura, não tem preparação. Por exemplo, o projeto de vida. Eu passei numa escola, também não tinha, no início, não tinha absolutamente nada. A minha filha trabalha projeto de vida, mas ela tem sociologia. E, bom, daí tu tem. Sim. Mas uma professora disse, o que eu estou trabalhando assim? Professora, eu descobri que cada dia a gente comemora uma data. Eu estou trabalhando isso para projeto de vida. Então, hoje é o dia da árvore, vamos falar sobre a árvore. Hoje é o dia do filho. Entende? Não houve uma preparação. E aqui, quando eu digo não houve uma preparação, não houve também uma preocupação do governo de qualificar a escola pública. Tu largou do jeito, faça. O que o governo fazia é o seguinte, ou assume isso ou te exonero. Nós estamos falando de governo estadual ou federal? O governo estadual. Estadual. E o federal menos ainda. Porque se a gente lembrar o MEC no governo Bolsonaro, o que a gente sabia do MEC? Que tinha a Bíblia sendo construída com a
foto do ministro, que tinha ouro, que passava muito pelo MEC, mas da educação, a não ser dizer que os professores eram doutrinadores, que as universidades públicas, todo mundo estava pelado e fumando O maconha. pessoal da URGS não só fumava, como plantava maconha na Pois URGS. então, gente, E a era terra esse- sobrando. Tinha terra eram sobrando. esses absurdos e toda a educação foi tratada da mesma forma. Um desleixo total. Então, desta terra arrasada, tem que se reconstruir. Né? Eu entendo, inclusive, a dificuldade de tu simplesmente dizer, olha, não vale mais esse, mas nós estamos em agosto. O que é que tu faz com os alunos que vêm? Então, tu tem que ir modificando aos poucos e a pressão lá em cima é para que o ano que vem realmente a gente tenha um curso que qualifique os nossos alunos, que prepare os nossos alunos. E eu sempre digo, nenhum aluno é obrigado a fazer a universidade. Tá, Mas Helene, o Estado tem que dar condições para quem queira ter acesso. ele não é obrigado a fazer, mas se ele quiser fazer, ele tem que ter a possibilidade, a oportunidade. Exatamente. Agora, Helenir, a gente estava falando aí da questão, o que que é, o que que é responsável, para as pessoas entenderem, até para eu entender, o governo federal manda uma verba via Fundeb, né, para os governos estaduais e para municípios, e eles administram. Não sei, a gente tem uma política nacional de educação, ou o Eduardo Leite faz o que ele quiser aqui, o governador do Ceará faz o que ele quiser lá, ou de São Paulo o que ele quiser lá. Ou existe né, um método de educação nacional? Eu acho que está sendo construído. Eu acho que está sendo construído. Não tínhamos. Não tínhamos. Isso, inclusive, a própria secretária Raquel nos colocou isso quando ela chegou aqui, a dificuldade, porque nada se ligava a nada. Quer dizer, destruíram o sistema, na verdade. Cada um faz como quiser e do jeito que quiser. Acho que isso está sendo construído quando se retomou também toda a estrutura que desde o Temer começaram a desmontar. Por exemplo, nós tínhamos a representação dos estudantes, dos professores em órgãos que discutiam a política educacional. Quando o Temer veio, abriu só para a iniciativa privada e foi tirando todo mundo. Agora, a CNTE volta a fazer parte do fórum, os estudantes voltaram a fazer parte do fórum, então, que cria condições para te discutir uma política educacional. Nós brigamos, estamos aí tensionando, queremos que tenham conferências municipais, estaduais, que se feche com uma grande conferência nacional, com a participação de professores, funcionários, alunos e também pais. Porque a própria LDB ela não tira dos pais a responsabilidade da educação. Tá? E a gente tem visto isso nos meus 36 anos de sindicato, e talvez o Juremir, porque o Juremir é o queridinho da educação, viu? Quanto menos espera, ele está lá no núcleo. Que beleza! Mas o Juremir deve ter visto isso também, que quando as escolas, as famílias, a comunidade abraça a escola, gente, é maravilhoso. Helenir, falando nisso, eu vi a entrevista do governador Eduardo Leite para o Jornal do Almoço. E de cara pensei, que bom que nós vamos entrevistar a Helenir, porque eu fiquei muito surpreso com alguns dados apresentados por ele. Por exemplo, de que nos últimos 4 anos ele deu 80% de aumento de salário para professores que estão entrando em sala de aula. 80%. Então, eu queria saber contigo. Tudo isso? Foi tudo isso? 80%? Nós estamos discutindo isso, inclusive, com a Thaís, que é da nossa comunicação. Olha, com a maior boa vontade, se tu somar tudo, vamos supor assim, 33% de reajuste, que primeiro deu 32%, depois teve que complementar. Depois teve 6% de revisão geral, aí dá 38%. 9,45%, porque quando dos 12 ele descontou 6, mais 9,45%, 38%, 47% com 45%. Quem pagava 14% da Previdência baixou para 7,5%. Gente, não chega nem a 60%. Né? E a gente está procurando, com uma lupa bem potente,
Na hora que me disseram, eu disse, mas será que ele não disse que foi R$ 80? Eu disse, não, 80%. 80%. Eu disse, então, realmente estamos procurando, né? Até brincar, nós vamos fazer aí uns memes de caça ao tesouro para ver se alguém acha no seu contra-cheque 80% de reajuste. O que nós temos? 30 mil professores aposentados que desde 2014 até hoje ganharam 6% de reajuste. 6. 6%. De 2014 a 23. Isto, Aposentados. 6%. Mas esse mesmo aposentado que ganhou 6% é o aposentado que foi taxado em 14% da Previdência. Então, se tu tirar os 6 dos 14, na verdade ele perdeu. Então, nós temos muito aposentado. Tu pega o contra-cheque 2014, tu olha com saudade. Porque tu ganhava bem mais em 2014 que ganha hoje. Né? E isso é uma coisa meio surreal. Quando a gente vai conversar, as pessoas. Como assim? Então, muitas vezes nós temos que ir, Juremir, assim, ó, com o contra-cheque de dezembro de 2014 e o de hoje. Aí tu vai mostrando às pessoas assim, meu Deus do céu. Porque a maioria desses. Eu, por exemplo, dá o meu exemplo. Quando ele deu os 33, eu ganhei 7. Porque ele foi lá nos meus triênios, que quando ele transformou em subsídio, ele pegou todos os meus triênios e botou numa parcela de irredutibilidade. Eu sou professora de português e estou louca para voltar para a universidade. Porque no tempo que eu estudei, irredutibilidade quer dizer o quê? Não reduz. Mas, na verdade, reduz o tempo Comeu inteiro, todo. porque fica tirando dali Comeu até chegar ao fim. todos os meus 36 anos, tudo que eu tinha de avanço da carreira, não tem mais nada. Mas é legal fazer isso? Não pode É recorrer? isso que nós vamos questionar na justiça. Ah, tá. Essa história, sempre que eu converso contigo e com professores, eu sempre fico espantado, porque na prática é assim, tem uma parte que é o salário e tem uma outra parte que são complementos ao salário. E dessa parte de complementos, toda vez que tem que dar um aumento, ele repassa dessa parte um pedaço para o salário cresce, mas a parte de complementos, ela diminui. Diminui. E aí chegou ao Quando ponto tu de... chega lá no final, no- o teu no- salário é igual. no valor recebido continua a mesma Continua coisa. tudo igual. Até Eu pergunto, por que a nossa mídia aí, Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, evidente, e Band, Pampa e todos os outros, não fazem assim com o governador, secretário de Educação, uma espécie assim de, eu diria, de acariação. Expliquem esse negócio. Porque quando a gente olha assim, pensa, mas isso é uma sacanagem, isso é um passe de mágica, é para enganar alguém. é mandrake. É mandrake. Eu quero te dizer, ser governador assim é a coisa mais fácil do mundo que tem. Se eu sou a patroa de vocês têm lá o Vale Transporte. 200 e poucos reais Vale Transporte. Eu disse, olha, vou dar R$ 100 de aumento para vocês. Vou lá no Vale Transporte de vocês, diminuo 100 E aumenta o 100 no e salário. aumento 100 no salário. Quando chega lá no final, O valor é o mesmo. É o mesmo. E agora nós estamos com esse problema com os funcionários. O que aconteceu? Nós conseguimos, para aqueles funcionários que trabalham na cozinha e na limpeza, porque eles são trabalhos insalubres. Nós temos diversas funcionárias que trabalham nas grandes escolas, tu faz comida para 800 alunos. Cheio de escola faltando comida também, né, Helene? Também. Eu acompanho a caravana de vocês, do CPR, cheio de escola faltando também. Faltando merenda aqui, é um crime, né? Nossa É um Senhora. crime. Aí o que acontece? Essas pessoas com o tempo vão tendo um desgaste muito grande nos joelhos, nos quadris, muita gente com problema. Então a gente conseguiu a insalubridade para essas duas, para quem trabalha na manutenção, que é cera, que é produto químico, e quem trabalha na merenda. Tá bem, conseguimos então para quem era efetivo, quem é terceirizado recebia, e eles não pagavam para os contratados. Em dezembro do ano passado, a gente conseguiu aprovar uma lei que os contratados iriam receber. O que eu tenho contra-cheque aqui de uma servidora, que ela ganhou R$ 528 de insalubridade. Aí ela viu que ela ia ganhar dos retroativos R$ 2.775,95. Ficou numa felicidade só. Recebeu o contra-cheque, tá ali. Vantagens retroativas, gratificação especial de insalubridade, R$ 2.775,95. Descontos legais retroativos, Ai, ai. completivo
piso mínimo do Estado, 2.775,94. Aí o que ela ganhou, descontaram. O que eles fizeram? Ela ganha, o salário dela é 657,97. Ela ganha 912,39 de completivo. Qual é a pra função chegar- dela para ganhar esse salário? Oi? Qual é a função dela? Funcionária merendeira. Merendeira. Uhum. Aí ela ganhava 912,39 para completar o salário mínimo regional. Daí vem de novo o mandrake, que nem da nossa parcela de irredutibilidade. Ele pagou os 528, mas descontou dos 912. Então, no contra-cheque deste mês ficou completivo, em vez de 912, passou para 387, paga os 528 da insalubridade, e todo o tempo, desde janeiro, ele fez isso. Então, tu diz que paga 2.775, e daí tu desconta também do completivo desde janeiro. Final do contra-cheque é a mesma coisa. Absolutamente nada. Tem alguma coisa que os professores ganhem quando acontece esse passe de mágica, do tipo, quando o valor sai dos completivos para o salário propriamente dito, tem alguma coisa que incide ali, que não incide sobre os completivos, por exemplo, aumento mesmo do salário, aumento real, o cálculo de aumento? Sempre que tiver cálculo de aumento, diminui no completivo. Nós, por exemplo, professores, tivemos os 6%. Naquele momento, ele não tirou da parcela de redutibilidade, porque quando a revisão geral tem que ser em cima do teu contra-cheque, que tem que aparecer lá no final. Então, é o único espaço onde ele não mexe nesta parte da irredutibilidade. E do completivo também não. Né? E quando vocês falam isso, por exemplo, vocês estão fazendo um passe de mágica, estão brincando, isso aí é um joguinho, tira daqui, bota ali. É como se desse aumento tirando dinheiro de um bolso para colocar no outro. Do bolso direito, coloca no esquerdo, o esquerdo cresceu, mas o direito diminuiu. E o que eles dizem? O cara que faz isso fez um estágio em alguma rádio aí, que é muito comum nas comissões de rádio acontecer isso. É É bom, muito comum. isso você sabe. Tem que ficar atento, esse cara aí passou por alguma rádio. Mas Juremir, o problema assim, ó, é que a gente fala, Eles não falamos ouvem. inclusive com a PGE, é a lei. Eu queria um dia que eles aceitassem, por exemplo, por que o secretário de Educação não vem para um debate? Por exemplo, podemos fazer um debate aqui no Sindicato dos Bancários, Helenir e secretário de Educação, para que eles debatam na nossa frente e a gente possa fazer questões sobre como é que se explica esse passe de mágica. Essa relação existe? Vocês têm acesso ao secretário, ao governador, já com facilidade? Porque eu várias vezes, Lenine, a gente lembrava, não nesse governo também, mas em vários governos, que a dificuldade é o governador não recebe o CEPERT. Pô, mas nem recebe. Recebe, diz que não, mas pelo menos recebe, né? Não, nós temos um problema com o governador Eduardo Leite. Ele nos recebeu uma vez quando foi para mostrar o caos. Segundo mandato ou tu tá falando No de tudo? primeiro ainda. Tudo aí, tá. Ainda no primeiro mandato, quando nós estávamos pela briga da vacina, ele nos convidou para ir junto para cobrar vacina. Óbvio que a gente iria, porque era nós que estávamos expostos. E nesse mandato agora, ele nos recebeu um dia onde a gente apresentou a pauta, mas depois não recebeu mais. Né? A gente tem, assim, cada vez que a gente cobra da Secretaria da Educação, a gente tem como sentar e conversar, mas estritamente as questões educacionais. Então, quando se fala em dinheiro, pagamento, ou é a Casa Civil e a Secretaria da Fazenda, mas daí é bem mais difícil. Quando nós tivemos essa reunião, inclusive com o governador, que dizia da impossibilidade de dar o reajuste, eu questionei, inclusive, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais dá incentivo fiscal. 21% do orçamento, incentivo fiscal. São Paulo dá 10%. Aí passava um para o outro e ninguém respondia, ninguém conseguia dizer. E quando a gente fala, o próprio governador já disse isso, o problema de dar reajuste para o magistério é que são muitos. Mas o governador vai gastar nas escolas cívico-militares, porque Brasília já E disse. que não é pouco. Brasília disse, nós não queremos, nós estamos fora. Se os estados quiserem fazer, eles vão bancar.
Então o governador vai bancar essas escolas. Dinheiro que poderia estar sendo para as escolas aí que estão Com com certeza. vidro quebrado, cadeira, sem professor de matemática. Esse dinheiro poderia ser para o que nós temos hoje, né? Com certeza. Nós temos aqui no Partenon, eu visitei esses dias na escola, gente, que dá pena, que é uma escola grande, uma escola bem no meio da comunidade, todo um pavilhão, ela só estava trabalhando, funcionando pela metade. Infiltração, toda ela mofada, inclusive a secretaria ainda estava nesse prédio para não tirar uma sala de aula. Tu entras, mas é poucos minutos ali dentro, começa a espirrar, porque rinite ataca, é horrível. Parada. E há quanto tempo? E daí vamos recordar. Há 3 anos atrás, eu acho que foi antes da pandemia, vocês devem lembrar que o governo foi, disse, nós vamos investir não sei quantos bilhões. Agora, no segundo Ah, mandato, a ó, educação é a prioridade. Aí, no segundo mandato, a educação é prioridade, a gente olha para a Assembleia, a educação é prioridade, e continua tudo na mesma. O governador disse nessa entrevista do Jornal do Almoço, porque ele foi cobrado, mostraram lá imagens de algumas escolas com problemas. Mas se quiser, tem uma escola num determinado município, que eu não me lembro qual, que está maravilhosa. Nós investimos 4 milhões nessa escola. Então eu entendi que tem uma que foi bem Não, tratada. e eu vou te dizer assim, ó, tu pode ir vamos lembrar aqui, Erechim. Na entrada de Erechim tem uma escola, quando tu olha, diz assim, é uma escola de irmãs. Linda. É uma escola estadual. Mas é muito mantida pela comunidade. Sim. Vai a Bento Gonçalves, tu vai ver escolas maravilhosas. As empresas de Bento Gonçalves cuidam da escola. Ajudam a escola. Eu fui numa escola, não me lembro agora o nome, mas é uma cidade bem pequena, tem uma escola só, desde dos pequenininhos até o ensino médio. Eu vi naquela escola um laboratório de informática que eu não vi em lugar nenhum. Uma coisa de primeiro mundo. Mas a comunidade é que banca. Fui aqui eu acho que 3 Cachoeiras, porque a gente anda tanto para te guardar os lugares. Eu vi um laboratório de ciências que eu não vi escola estadual nenhuma. Né? Eu estudei no Maneco, lá em Santa Maria, que sempre foi uma referência, mas não chegava nem perto. Aí eu disse, mas como é que vocês conseguiram? A comunidade. Então, quando a comunidade abraça a escola, ela cuida e ela incentiva o desenvolvimento da escola. Mas a gente não pode pedir para que toda a comunidade faça a mesma coisa, porque nós temos a comunidade que necessita a presença muito forte do Estado. Né? Eu sempre brinco, quando o Estado não está na comunidade, alguém assume. E tem algumas questões que são do Estado. Por exemplo, falta de professores. A comunidade não tem como ajudar. Não tem como ajudar. E tu vê, eu trouxe uns dados aqui, a falta de professores e funcionários, e nós estamos em agosto. Sim. Ainda é muito grande. Mas significa que desde o início das aulas eles estão sem algumas cadeiras, algumas matérias? Algumas escolas Claro. ainda não tiveram quadro completo. E depois as justificativas também que aparecem. Mas tem professor que se aposentou, mas eu pergunto, tem uma empresa, Nando, que tem que produzir. Eu acho, lá no sindicato a gente faz isso, eu fico monitorando. Olha, vai ter 3 funcionários, motorista um vai se aposentar em tal mês. Tu já está procurando Preparada outro já. para já assumir. Aqui não, aqui acontece, vão jogando com a barriga, tá? E muitas vezes os alunos se formam, terminam o ano sem as disciplinas. Né? Agora, por exemplo, o governo tem sido muito radical em uma coisa. Todos os movimentos... Gente, pela primeira vez na vida, eu vi darem falta para os trabalhadores de educação que participaram de uma assembleia do CEPERS. Não liberar o ponto, isso é uma atividade antissindical. Nós fomos a Brasília com 8 ônibus, a ampla maioria professores aposentados que têm a consciência da defesa da educação. E foram. Jeremiro, uma professora de Uruguaiana, com 82 anos. Olha que beleza. 12 anos de Uruguaiana até aqui, mais 36 a Brasília, e está lá. Isso é bonito. Então, a Quando ele gente não tem- libera o ponto, significa que a pessoa vai ser descontada no fim do mês. Vai ter falta e vão descontar de salário.
Para te ir de ônibus a Brasília, é 5 dias. Quer dizer, é diminuir em 1/4 o teu salário, que tu já ganha uma miséria. Então, é uma forma de impedir as pessoas de poder fazer uma luta, né? E essa em Brasília, inclusive, ajuda o Estado. Porque se nós conseguirmos que melhore o ensino médio, o Estado vai melhorar também. Eu sou muito, Juremir, né, muito ingênuo nesse negócio, porque para mim pareceria, como um cidadão, uma coisa óbvia, né? Vamos tratar da educação. Quem são os caras da educação? Olha, quem conhece a fundo as escolas do Estado, os professores, os problemas é o CEPERS. Nós vamos falar com o CEPERS. Né? Sei lá, na área tal, quem conhece é esse departamento. Nós vamos falar com esses caras. Reúne os melhores na área, senta e faz um plano. E o Isso me governador, parece o óbvio, assim, o natural. secretário de Educação deveria receber a presidente do CEPER, sei lá, Não precisa uma ter hora vez a cada marcada. 15 Podia dias, uma vez por mês. Dá para ligar, olha aqui, ó, secretário, Isso. estamos com um problema, Ter- podemos falar, Devia ter vamos uma falar. comunicação permanente, porque, Sim. afinal de contas, estão envolvidos no tratamento da mesma questão. E a mesma causa. Agora, o que tem de diferença? Isso a gente não pode esquecer, né, Juremir? Nós temos projetos diferentes. Nós temos, e a secretária de Educação já nos disse, e ela já deu entrevista, que querem municipalizar todo o ensino fundamental. Mas, Helenir, ter projeto diferente, ok, a gente sabe que o Eduardo Leite tem um pensamento e tal. Agora, parte da função. escola quebrada, falta de professores, aí não tem projeto, não tem Aí eu ideologia. te pergunto assim, Nando, se tu queres privatizar. Daí faz o que eles têm É feito, destrói a muito Corsã, difícil destrói a tu Corsã, destrói o privatizar uma demais. escola onde a comunidade é presente, que está tudo a mil maravilha. É difícil, porque a comunidade pega aquela escola para si. Uma escola totalmente abandonada é fácil. Agora, Helenir, Desculpa, privatizar a escola, só porque eu não entendi isso. A ideia é privatizar escola? Não, né? As contas já foram cessadas. Nós temos 4 conselheiras no Conselho Estadual. Elas já pediram uma reunião com a direção. Mas essa escola Estão passa a ser paga. fechando. Mas passa a ser paga pelos alunos quando ela é privatizada? Não. Fecham ou há uma política. Eu estava agora na Costa Rica há poucos dias. Teve um encontro em 2015 das igrejas evangélicas. E há uma deliberação desses bispos de privatização de escola. Na América Latina, 136 já saíram do Estado e foram entregues para as nós tivemos um igrejas. exemplo agora em Porto Alegre muito interessante, daquela escola de Montserrat, bairro Nobre de Porto Alegre. Primeiro, o governo diminuiu o número de vagas na escola. E depois a escola ficou com poucos alunos e está sendo fechada porque não tem É alunos. isso. Nós tivemos diversas Escola pública em escolas Montserrat. fechadas aqui, e no Conselho Estadual da Educação, as gurias me disseram: estamos apavoradas. O que está chegando de escolas cessadas, que é fechada, né? No estado do Rio Grande do Sul, nós precisamos sentar com a direção. O que acontece? Diz que escola do campo, tem muitas escolas que estão fechadas. É verdade que tem escolas, às vezes, tem 14 alunos? É. Mas se tu tira a escola daquela localidade, geralmente os alunos vão para a cidade e não voltam mais para o campo. E também uma coisa me chamou a atenção, não é uma escola com pátiozinho pequeno. É grande extensão de terra. Então, também pode ter outro interesse mais comercial e aquela escola atrapalha. Então, aqui em Porto Alegre, Nando, se a gente pegar um carro, nós temos escolas aqui feitas no governo Simon, que não faz tanto tempo, nos anos 80. Agora não sei muito bem me localizar, mas tem ali perto do Nacional, eu acho que é ali perto do Grêmio, por ali, tem uma escola do tempo do Simon que está fechada e estão depredando. Fizeram isso, não aceito matrícula do primeiro ano, aí no outro ano não aceito para o segundo, no outro não aceito para o terceiro. E um pai e uma mãe sabem a importância do teu filho ir do primeiro até o 9º na mesma escola. Que eu sempre digo, escola é espaço de afetividade. Não é uma coisa que eu vou lá e... Não. Quando eles conseguem uma escola, então, que tu possa ficar até o ensino médio, é muito melhor. O rendimento do aluno é melhor, etc. e tal. Então, quando não tem o primeiro, já não tem o segundo, não tem o terceiro, eu já tiro o meu filho dali para tentar ver se eu pego que ele fique até o 9º.
Daí diminui a procura e a justificativa do governo é: não tem procura, poucos alunos, acaba com a escola. Aquela escola ali da Vila Cruzeiro que foi fechada, acho que é Alberto Bins. Sim, Ela era estadual? esta- Estadual, né? eu acho que era estadual. Era estadual. Acho que era Porque estadual, aquela sim. escola, eu tive lá há pouco tempo, tem um amigo que mora ali perto também, e os alunos dali moravam ali, estudavam ali, e foram realocados para lugares bem longes. Bem longe, que daqui a pouco o pai ou a mãe vai ter que arrumar um tempo para levar, para buscar como fazer. E era uma escola da comunidade, que foi fechada, eu não sei se foi fechada por causa das obras da avenida, o que foi, mas a escola está lá. Não Tá teria lá. por que É. fechar. A avenida não passa do lado, não Do teria problema Partenon é a nenhum. mesma coisa, Nando. Tem todo um prédio, são 8 salas naquele que está interditado. Aqueles alunos foram deslocados para outras escolas fora da comunidade. Fechar aquela escola é muito fácil agora, tem poucos alunos. Sobre, Aí É fica uma mais fácil. justificativa que o governo está dando, né? Escolas com poucos alunos fecham. Elenir, sobre a reforma do IP que mexeu nas alíquotas, como é que ficou para o magistério? Ganhou, perdeu, empatou? Qual é que é? Porque o governador disse que reduziu as alíquotas para esses professores justamente que ganharam 80% de aumento, segundo ele. Só serão bem jovens, né? Olha, a reforma do IP, eu acho que foi mais um ataque assim vergonhoso. Aliás, todo o processo do IP foi vergonhoso e acabou de forma vergonhosa, onde o nosso presidente do IP, o Jatene, consegue 2 anos de licença interesse que nós professores não conseguimos nem para fazer doutorado. Ele consegue, sai da presidência do IP, vai trabalhar na AGE, que comprou a Corsã, né? Então, essas coisas estão acontecendo agora, à plena luz do dia, tá tudo dominado aqui no estado. A reforma do IP, primeiro, foi uma vergonha. O governo, daí é o Mandrake, né? O governo tem uma dívida de mais de 700 milhões com o IP. Aí ele faz essa reforma para arrecadar 742 milhões. Quer dizer, ele faz a gente pagar a dívida que é dele para manter o IP. E de que forma? Penalizando os mais velhos. Aumentando 13,5, 3,6 vai ser a alíquota para todos os mortais, porque tem os outros que não são nem mortais. E aqueles que tiverem um dependente com mais de 59 anos, começa de zero, que não contribui com nada, vão para quase R$ 500. E uma boa parcela da nossa categoria, em vez de pagar 3,6, vai pagar na trava de 12%. Então, tu tem 12%. Quem é aposentado, então, já tem 14% da Previdência. Mais 12, são 26% do seu salário em 2 tributos, né? Onde é a queda Meu do Deus. salário. Agora, O Juremir chamaria de etarismo isso, né? E é etarismo, pra mim perseguição é. aos velhos. Para mim, é. Em compensação, o governo fez uma proposta para chamar os novos e os maiores salários. Dessem um rapaz de 38 anos que ganha R$ 30.000, ele vai pagar R$ 380, quer dizer, ele vai pagar 1,26 do seu salário, nem os 3,6 que é a alíquota mínima. O governador, que tem 38 anos, ele pagava 1.992. Se ele não tivesse colocado na lei que ele está proibido de ser usuário, assim como vice-governador, porque a gente deu muita publicidade ao que ele pagava, né? Ele iria pagar R$ 380. De 1.992 passaria a 380. Ô, Elenir, uma curiosidade. Tem algum governador desde a redemocratização? Foi Jair, Pedro Simon, acho que se for Colares depois? Colares. Colares, Rigoto, Ieda, né? Rigoto, Olívio, Tarso, enfim, Antônio Brito. Desses que passaram, teve algum que pode dizer assim, ó, esse aqui, a foto nós temos na parede, é o Algoz. Foi o pior de todos para negociar com a gente. Seja porque não deu aumento, seja porque não recebia, porque se lixava para o CEPERS. Tem algum assim nessa turma que tu diria, esse foi o pior? Olha, nós tivemos alguns muito ruins. Agora, o pior, eu não tenho dúvida nenhuma. Eduardo Leite é o pior governador que nós tivemos no estado. Ele está acabando com o estado do Rio Grande do Sul. Pior que o Sartori, que não pagava salário? Muito pior.
Porque o Sartori, ele não nos recebia, ele mandava a gente buscar o piso na Tumeleiro, mas eu acho que a É verdade. gente, pelo menos a gente olhava, ele era de uma certeza, até intelectual, me desculpe, Sartori, se eu ouvir esse podcast, mas o Eduardo Leite é um guri que estuda, que ele faz tudo é milimetramente pensado. O Eduardo Leite não pode dizer: "Ah, não, mas ele se equivocou". Não, isso é pensado, é projeto do Eduardo. Não é acabar que ele queira que o Rio Grande do Sul não exista, mas entregar o Rio Grande do Sul para o mercado, ele está fazendo de uma forma, assim, fantástica. Mas por que para mim ele é o pior? Exatamente pelo etarismo. Um governador que não usa a palavra aposentados, ele usa passado. Isso ele diz para nós. A gente tem que olhar para o futuro, tem que investir nos que estão chegando. O passado, sabe, fazer te sentir assim: olha, tu é um chinelo velho, arrebentou a tira, vai pro canto, que Passado eu é vou uma usar. roupa que não nos serve mais. E, Bota fora. gente, é isto. Então, assim, ó, esse ataque que ele faz às pessoas que, queiram ou não, se doaram um bom tempo da sua vida para construir o Estado. Tá? A educação, bom, guris, vocês estão aqui. Nenhum de vocês é jornalista sem ter passado por um professor. Com certeza. Então, quer dizer, tu não reconhecer a importância, tu não reconhecer que o desenvolvimento do Estado passa pela educação, mas principalmente não reconhecer isso. Nós fizemos um ato em Pelotas e eu dizia, eu teria muita vergonha de ser o pai ou a mãe do Eduardo Leite, porque os dois são professores aposentados, claro, universitários, mas são professores e são aposentados. São passado. Porque quando ele nos chama de passado, os pais dele também estão sendo chamados de passado. Então, esse desconhecimento das pessoas, né? Apostar somente na juventude, eu não sei se ele não pensa que um dia ele vai envelhecer também, né? É da vida. E vai ficar muito marcado, vai ficar marcado por essas mágicas que ele tenta fazer e É o pelas primeiro governo que faz isso, mentiras. essa A primeira. transferência de um É, bolso para outro, é o primeiro é. governo. E É as uma criação mentiras, né? desse Ele não governo. fica nem vermelho de dizer que deu 80%. Se ele ficasse vermelho, coitado do guri, tá tendo que mentir, passando vergonha. Não, ele não fica. Será que os assessores informaram errado? Pois é. Porque de onde sai o número 80? Interessante, eu ouvi na hora e fiquei assim. Eu Puxa, quero te dizer que desde que me avisaram lá em Brasília, eu estou buscando procurando. de todas as formas, no meu cérebro, descobrir onde é, o que eu somo para dar os 80. Não achei até agora. E aqui eu desafio, de repente, o governador pode usar a RBS e me dar uma aula hoje à noite, no Jornal das 7, dizer: ó, professora, presta atenção na matemática, isso deu os 80. Vou agradecer, porque até agora sou professora de português, é verdade, né? Mas Talvez a sou gente- também alfabetizadora, então essas continhas simples eu sei fazer. Não consigo chegar aos 80. Talvez a gente precisasse dar volta daquele personagem que aparecia no Fantástico da Rede Globo, o Mr. M, Mr. M. para explicar esse truque Mas eu acho do que ele aumento tá- sem eu dar acho- aumento. Eu acho que o Mr. M não vem porque ele está no Piratini governando. Oi, Lenir. É um assunto do município, né? Não está na área de atuação do CEPERS. Mas a gente tem agora uma CPI, né, que vai investigar o que aconteceu na SMED, né? Vários materiais que foram comprados estão largados lá, né? O que mostra que não é só não ter dinheiro para a educação, como muitos dizem, né? É ter boa vontade. Com o que tem, fazer o melhor, né? Como é que você acompanha isso mesmo não sendo a tua área de atuação? Eu imagino que indigna isso, né? Tu sabe que eu não é só aqui, né? Aqui em Porto Alegre, eu fiquei pasma quando eu vi. Né? Porque, gente, eu nunca vi botar dinheiro fora de forma tão explícita. E daí, assim, a gente vivendo a política no Brasil, quando eu vi isso, assim, mas o que estão querendo esconder? Porque tem isso, né? Não vou muito longe, o Tarcísio.
São Paulo. São Paulo. Não quer os livros do FNDE, ia assinar um projeto para comprar plataformas, daí descobriram que era do secretário dele, de governo. Agora ele disse, não, então nós vamos tirar xerox. Não é muito diferente do que está acontecendo aqui. Sim. Já tu ter computador, tu ter livros, tudo empilhado e não oferecer para as crianças alguma coisa, me desculpe. Eu só não Alguém levou algum acredito, dinheiro nisso. eu só não acredito que tenha sido esquecimento. Eu acho que o resto tudo pode ser. No caso do município de Porto Alegre, tentaram colocar a culpa nos diretores de escola, que não teriam distribuído material por oposição ao prefeito. O Imagina. culpado é sempre a vítima. Sempre, sempre. É que nem aquele, eu atirei, ele se atirou na frente da bala, não tive culpa. É. Mas isso deixa a gente indignada, né, Guris? Porque é tão difícil a gente conseguir recursos para a educação. Assim como é difícil quando a gente descobre, e acontece muito também, o recurso do Fundeb. O Fundeb pode ser usado até 100% para o salário. É proibido no Fundeb pagar aposentado. Aqui o governo do estado paga toda a folha dos aposentados pelo Fundeb. Mas e o Ministério Público não se E o manifesta? TCU? E o TCE? Opa, Helenir, eu fui dar uma olhada no etarismo, né? E a média de idade do gaúcho, tá? Até 2010 era 32 anos. Hoje não, o último dado é de 2021, mas não mudou, né? 37 anos. A idade, um a menos que o governador, é a média de idade do povo gaúcho. Né? Então eu tô tentando entender o etarismo dele, ele deve estar falando para esse povo aqui, ó. Né? o pessoal não gosta de nós, sexagenários. Eu tô septagenária, mês que vem faz 70, Jurema. Então, Só quero chegar até os 140, depois tá descansar. bem, 140 não basta. É o último mandato no CPR, né? Último mandato. Vai para onde depois, Helenir? Eu tô Qual que é indo teus planos? agora para... Nós nos filiamos novamente à Central Única dos Trabalhadores, teve congresso na semana passada e fui eleita secretária de Informação. Então, tem 4 anos agora de mandato na CUT. O CPERS ficou afastado da CUT por quanto tempo? 8 anos. 8 anos. O que tinha acontecido? Quando eu ganhei a eleição, interessante isso, a presidente anterior a mim foi vice da CUT muito tempo. A Rejane? Isso. Aí, quando eu ganhei a eleição, na primeira assembleia, sem falar nada com ninguém, apresentaram na assembleia de desfiliação, claro, já sabiam, a gente é que não sabia, né? Botaram maioria e conseguiram desfiliar. Quem conseguiram? A CUT desfiliou o CPR? Não, o povo da Rejane desfilhou. Ah, o povo da Por Rejane. quê? Entendi. Porque, cara, tu estar na CUT, tu fortalece muito. Porque tu consegue fazer o link com todos os trabalhadores. Então, é um campo muito bom, porque quando nós temos pauta da educação, tu pode ir lá falar com os metalúrgicos, olha, vamos pegar junto, o pessoal do vestuário, o pessoal da alimentação, enfim. Tu ganha um fôlego. Claro. O que fizeram? Tentaram nos isolar. Então, vamos tirar eles, vão ficar sozinhos. Bom, aqui teve... Mas tudo porque tu ganhaste, não a Rejane? Claro, eu não tenho dúvida E ela disso. ainda estava no exercício do cargo? Daí um pouco antes, quando ela perdeu, ela saiu da CUT, né? Então, ela já veio para desfiliar, já tendo saído da CUT. E foi interessante, porque o que a Rejane falava é que o CEPERS paga muito para a CUT. E eu quero dizer que eu voltei 8 anos depois, vendo uma CUT muito mais forte, com muito mais sindicatos filiados. Nós, inclusive, o Sindijus se filiou poucos dias antes de nós também, uma onda de sindicatos, muitos municipais. Eles conseguiram formar um sindicato do Uber. Os motoristas de aplicativo estão organizando agora o sindicato da bicicleta, dos Uber, dos entregadores. Então, a CUT está com um trabalho maravilhoso nas comunidades. Então, está fazendo um trabalho direto na comunidade. Então, e a CUT cresceu muito. Então, a gente voltou
não se concretizou aquilo que dizia, que o CEPER saiu, vai terminar a CUT, ao Mas contrário. o CEPERS é o maior sindicato que tem, né? Da O América, maior, eu acho, né? é o terceiro maior da Terceiro maior América. da América. Tá? Hoje nós perdemos, nós éramos o segundo, a PUESP de São Paulo era maior. Agora a Sindiúti de Minas Gerais também cresceu aqui. Para te ver, quando eu entrei no estado, nós tinha 1 milhão e pouco de alunos. Hoje nós estamos com 770 e poucos mil. Muitas escolas fecharam. Né? Tá difícil aqui. Helenir, o governo federal, né, até acho que foi assinado isso, um projeto de, eu não sei os números exatos, mas que tem que cada estado tem que ter um número X de escolas de turno de tempo integral. Sim. E que o governo, inclusive, vai disponibilizar verba para isso e tal. Nós temos pouquíssimo aqui, né? Tu vê alguma perspectiva disso acontecer? Primeiro, a gente tem que deixar bem claro o que a gente entende por escola em tempo integral. Porque tem escolas aqui que oferecem o turno inverso e dizem que é tempo integral. Eu fui visitar uma em Guaíba, eu fiquei apavorada, porque os alunos ficavam à tarde, mas não tinha professor para atender, não tinha atividade Ficava no nenhuma. pátio brincando. Sim, e a diretora e a supervisora correndo, tentando achar alguma coisa de que forma tratar aquelas crianças. Então, isso para nós na escola tem tempo integral. É que a gente brinca, depósito de criança, isso é outra coisa, né? Então, a escola em tempo integral, a gente tem essa briga e colocamos no Plano Nacional da Educação numa expectativa que não vai se concretizar, porque seria até 2026, que 50% das escolas fossem em tempo integral. Né? A gente sabe que é uma escola que tem que ter investimento, vai ter que ter mais professor, vai ter que ter mais servidor para atender os alunos. Então, a gente vai. Aqui parece, no estado já fizeram o levantamento, a secretária, inclusive, nos dizia, né? Que algumas escolas não queriam. Qual é o problema que a gente está vivenciando aqui no Rio Grande do Sul? O empobrecimento da população faz com que os alunos, a partir dos 14 anos, vá buscar um estágio. O que eles ganham no estágio, que seja 400, 600 reais, é composição de renda da família. Então, algumas escolas que começaram de forma piloto perderam muitos alunos. Porque esses que estavam estagiando foram buscar outra escola que não fosse para poder continuar no estágio. Então, nós tivemos uma conversa, inclusive, com a secretária de Educação. O governo do estado, ou discute com o MEC, para nós não interessa, mas deveriam pensar sobre isso. É óbvio que a escola de tempo integral, de verdade, ela vai qualificar muito mais o aluno, etc. e tal. Mas esse é o desejável. A gente tem que saber, é a realidade, é o pé no chão. Esses alunos que hoje a família enfrenta dificuldades e que eles compõem renda, o discurso de que tu vai ter uma melhor educação, tu vai estar mais preparado, não cola, porque ele está pensando, é o que eu vou comer hoje de noite? Qual é a comida que vai ter na mesa no outro dia? Então, talvez tivéssemos que pensar, pelo menos para alguns alunos com essa dificuldade, uma bolsa, alguma coisa que pudesse compensar e que ele pudesse se dedicar ao estudo, né? Essa é uma questão que tem que ser pensada, até para resolver, porque senão o turno integral pode ajudar naqueles que querem a privatização. Começa todo mundo sair, vai ter uma escola E esvaziada. até o curso técnico, né? Eu lembro, por exemplo, o Parobé, as pessoas sonhavam em fazer o Parobé, era disputadíssimo, né? Hoje ninguém fala mais. O Ernesto Ornelis também, uma escola técnica Sim. muito procurada. Aí lá na Ernesto, deixa eu puxar para minha base, né? O professora de lá, o Ernesto, e é muito bom. Eu encontrei. Comecinho da Duque aqui no centro, né? Isso. Eu encontrei colegas, meus professores, que estavam fazendo técnico em prótese dentária. Olha. Porque agora, com implante, é um nicho que tu tens. E o professor me dizia, eu estou ganhando muito mais aqui fazendo isso do que dando aula. O de nutricionistas, o técnico em nutrição, maravilhoso. Eu acho que é uma das melhores merendas que tem no noturno e no diurno também, É ali do no Ernesto. Ernesto, porque são os técnicos em nutrição que fazem cardápio, então é tudo balanceado.
E daí tem o de design de interiores também. Então, ali eu conheço profundamente e sei que é uma escola de muita qualidade. E continua, Elenir. E continua Isso é que é importante. e tem que continuar. O Parobé tem que continuar, porque, gente, a gente não precisa inventar a roda quando a roda já está rodando. Então, essas escolas que têm excelentes cursos, eu acho que tem que manter. E daí é isso, tu faz o ensino médio já acompanhado do ensino Elenir, técnico. o professor hoje, o jovem que começa no magistério estadual, por exemplo, com 20 horas, ganha quanto? 2.240 e alguns quebradinhos. Isso é bruto ou é líquido? Bruto? Bruto. Isso é para ensino fundamental. Não, que aqui é o ensino, quem tem é o início Sim. da carreira, para quem é efetivo. Mas Tá? independente se é fundamental, ensino médio, qualquer coisa. Não, o nível 1, tu entra no estado se tu tem o magistério. Agora não Tá. pode mais, todo mundo tem que ter pedagogia, quer dizer, tu já entra direto no 3, que é quem tem graduação é nível 3. Aí se tu tem pós é nível 4, se tem mestrado Entendi. é o 5, se tem doutorado é o 6. E aí, tanto faz se tu vais ensinar no ensino fundamental ou no ensino médio? Hã? E tanto faz se tu vais ensinar, que é o que o Nando está perguntando, no ensino Agora fundamental ou médio? sim, agora sim, porque tu pode. Antes tu tinha que ter a graduação para dar aula da quinta série diante. Como agora é obrigatório todo mundo ter Todo mundo graduação, pode pegar em só qualquer... com magistério, não mais, então não tem mais aquilo. Eu faço para área 1, área 2. Agora Até o porque profissional que entra é para eu acho que todos. ninguém é mais importante que ninguém, mas eu acho fundamental os caras que te dão primeiros passos, né, no ensino Claro. fundamental. E Ah, eu eu esqueço fui, alguns professores, a professora Suelci, no meu primeiro ano, eu nunca esqueço dela. Ninguém esquece. eu fui alfabetizadora durante 8 É. anos. 8 anos. E é muito bom. Agora, eu tive. A alfabetização é uma coisa maravilhosa. E às vezes eu fico pensando aqui, alguém dizendo, ah, tem que ter 3 anos para alfabetizar. A criança tem que ter 3 anos? Não, porque Tu tu tem tem que que ter 3 anos de alfabetizar experiência. até o 3º ano. Ah, entendi. Eu sou do tempo que, se em maio os meus alunos não estavam alfabetizados, eu enlouquecia. Terceiro ano, o terceiro ano fundamental é que tem que estar aprendendo? É, que tem até o 3º Alfabetizar ano. a criança somando 3 anos. É. Em 3 anos tem que Agora, estar concluído. por exemplo, o pré que a gente tinha antigamente é o 1º ano, Sim. né? Onde tu tem o início. O 2º ano seria a primeira série. E o 3º ano seria a segunda série. Porque agora tem 9, né? Tem uma a mais, Isto. né? Só que o que acontece? Eu alfabetizei meu filho mais velho com 5 anos. Comecei a trabalhar as vogais, trabalhei 3 consoantes, quando cheguei em casa ele estava lendo. Então, o método que tu trabalha é muito importante. Mas também é verdade que a gente tem alunos que amadurecem, mas lentamente. Mas eu posso te dizer, não larguei nenhum aluno meu na primeira série que nós tivesse alfabetizado Ou até seja, agora. a alfabetização hoje está mais lenta. Eu não sei o que. É que eu sou uma contestadora um pouco da educação. Nós, aqui eu posso falar de nós, daqueles lá não. Mas nós, quando estudávamos, vocês devem estar lembrados, eu lembro hoje, na terceira série, eu trabalhava a voz da ativa, a voz da passiva, a gente tinha juro, porcentagem. Tchê! Daí, quando eu comecei a dar aula, eu me assustei quando me deram o currículo. Eu disse, mas o que é isso? Não, professor, é que os alunos são muito carentes, a gente não pode exigir muito deles. Eu disse, eu fui de uma família extremamente pobre, fui de uma família carente e consegui absorver tudo aquilo com muito mais profundidade. Então, eu acho, e daí é uma coisa minha, né? Eu acho que a educação a gente teria que repensar. Não dá para te dizer que se tu é vulnerável, tu não tem capacidade. E a gente tem visto isso na URGS, que eu era do Consum, do Conselho da URGS. E os levantamentos é muito interessante. Os alunos que entram por cota da escola pública, a sua ampla maioria termina a universidade nos 4 anos. Porque eles agarram Tem a oportunidade que com eles têm, né? unhas e dentes aquela oportunidade. Claro. Né? Então, para eles ali
ser no tempo certo, porque eu preciso trabalhar, porque, né? Então há essa necessidade muitas vezes da sobrevivência. E os nossos alunos, vejam bem, a minha mãe quase nos criou sozinho. Nós éramos 7 filhos. E o meu pai, quando era bem pequeno, o pai ficou tuberculoso. Se curou depois, acho que foi dos primeiros do Brasil, no estado que se mas foi muito tempo a mãe cuidando da gente. Então tu vê, a Sim. mãe lavava roupa, limpava apartamento, casas, que naquele tempo não Comida tinha para muito 7. apartamento, para botar comida para 7. Então tu imagina. Cara, eu estudei sempre em escola pública e no nosso tempo nós tínhamos exame de admissão, acho que vocês pegaram Sim, também. sim. E ali que hoje a gente vê quem vai para a escola pública e quem vai para a escola particular. Era vergonhoso, as pessoas se escondiam, meu Deus, eu estou estudando no Centenário, lá em Santa Maria. Eu tinha uma colega, ela descia conosco que íamos para o Maneco, para fingir que ia para o Maneco, para ir escondida para a escola particular, porque naquele tempo teu filho passar numa escola pública é como o filho passar no vestibular da URGS Sim. hoje, É. né? Então, condições. Então, eu acho que muitas vezes é não reconhecer o potencial daqueles mais vulneráveis. Né? Inteligência todos nós temos. Agora, tu tem que fazer com que isso seja desafiado. Se tu já é pobre, tu tem dificuldade para tudo, e já te dão assim, ó, tu não precisa nem saber todo o alfabeto, aprende só as vogais porque tu é muito pobre, tu vai cada vez ficar pior. Né? Tu não é desafiado a nada. Helenir, a gente já está com mais de 1 hora, estamos chegando já no final, mas eu queria te perguntar ainda só uma coisa. Novo ensino médio, aí vem a questão da educação digital, essas coisas todas. O governo do estado, ou sei lá quem, o MEC, oferece aos professores treinamento, cursos de forma gratuita, né? Não é que nem o curso CBF de treinador, que é 10 pau por mês para o cara ser treinador. Oferece curso gratuito para qualificação dos professores? Faz bastante tempo, isso geralmente para o Estado, quem oferece o Estado, né? Eu tenho saudade no tempo que a gente fazia cursos com as universidades. Hoje, cada vez mais é por plataforma. Aí tu tem banco fazendo formações, tu tens o instituto tal que faz formações, e não é exatamente Não, eu imaginei vou assim, ó, dizer aqui. uma formação padrão, dentro de um conceito, né, estabelecido. Isso não tem. Não, não tem. E eu acho que muito mais que se recebe formação é para poder comprar alguma plataforma para repassar dinheiro público para iniciativa privada. Pronto, falei. Tudo é Está iniciativa falado. privada. Tudo é mercado, infelizmente. Já falei pro Jeremiro, vai ter uma época que o cara vai assumir, não tem mais o que vender, Júlio. Não sei o Não, que ele vai não, vender, esse vai vender o negócio da Palácio privatização Piratini. vai terminar, não vai ter mais o que vender. Vai vender o Palácio É, Piratini, Nossa, a Praça da Alfândega, Praça da Alfândega. da Matriz. mas, gente, A Redenção já tentaram vender, né? fizeram com a Harmonia? É. Eu passei lá na frente agora, há uma Dói. semana, eu olhei, tirei uma foto, cheguei a postar, porque eu tava acompanhando, mas não tinha visto. É impactante. Passou lá, Jeremiro. Ainda não. Sumiram as árvores, Jeremiro. Juremiro, Sumiram, era uma parece- floresta, agora tem Sumiram 3, 4 cento e árvores. poucas, era para subir mais de Parece 400. que teve uma guerra. Dizimaram um parque. Destruído. Triste de ver. Triste de Lá. ver. E, infelizmente, né, eu acho que a população de Porto Alegre, quando deu o voto para um prefeito, não autorizou. Eu tenho certeza absoluta Não, que não destruísse autorizou a isso. nossa Não. cidade. Não autorizou Que isso. era lindo a harmonia, né? Tá horrível. E o que acontece? Tu coloca nesse momento, qual é a tentativa do governo, do prefeito, de colocar os ambientalistas, ou quem está preocupado com o parque, contra, né, a comunidade nativista, assim, digamos, né, que quer a festa farroupilha lá e tal, como se fosse... Ninguém está contra a festa, Eles né? estão O problema é o sugerindo- que fizeram com o parque. Eles estão sugerindo que sombra de roda gigante é mais fresca do que sombra de árvore. Isso tem que isso. escrever ainda sobre isso, Jeremiro. Jeremir, A fixação dos gestores Escrevam por roda sobre gigante. Escreverei. não, gente, Porto Alegre já é quente. A orla ficou muito bonita, mas é uma panela de pressão, um caldeirão. Não tem uma árvore ali, é um tem sol de nada. rachar. Agora tu vê tacando-lhe asfalto lá da Harmonia, que também tinha barro no tempo do acampamento Farroupilha, mas gente na fazenda
né? Lá em Livramento. Não é asfalto, é ele- barro Mas, mesmo. Elenir, É onde, campo. onde tinha o barro ali nas passagens, bom, ali bota um cimento, asfalto, mas não precisa tirar as árvores para botar o cimento. Não, o barro, eu acho que foi uma justificativa Quer para dizer que destruir. agora vai ser. E a iniciativa privada, de a- novo. Agora então vai ter que ferrar todos os cavalos, então, porque não vai ter, vai ser da pedra agora. Não vai ser Não, mais. mas assim, ó, eu não entrei, eu só passei ali na frente do centro administrativo ali, né? Como é que é o nome daquela rua que era o Carnaval, Júnior? Deu um branco Sim, agora. sim, sim. Tá bom, mas enfim, ali naquela rua, eu parei o carro para tirar uma foto, que eu não acreditei. Cadê as árvores do Harmonia? Sumiu tudo. Sumiram as árvores. Mas se tu puder, vai lá para te esperar para escrever um Tá texto. bem, farei isso. Chorarás. Chorando. Elenir, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Quanto tempo ainda tem até o último mandato ainda? Tem quanto tempo? Deve ser em julho, mas eu estou discutindo. Menos de um ano. Discutindo menos de um ano. Mas estou discutindo, de repente, a gente chamar para antes de julho. Por quê? Porque a gente está incentivando a nossa categoria a entrar para os espaços políticos. Então, nós vamos querer muito professor, muito funcionário de escola Candidato ao governo. concorrendo à vereança, à vereança. prefeitura, se puder, porque nós temos que estar nesse espaço. Eu acho que a educação só melhora quando tiver pessoas que entendam realmente da educação, tenham posição, não dizer que é professor só, né? Mas tenha posição realmente de defesa para nos ajudar também pela educação no Estado. E se isso acontecer, se for em julho, nós vamos perder muita gente, porque eles vão ter que estar fora do sindicato para concorrer. Então, a gente está pensando em adiantar a eleição, aí se elege quem se eleger e depois vai para concorrer para a vereança. Então, temos nessa discussão aí. Tudo ano que vem, né, Juliana? Tudo. Toda essa eleição. Nós entrevistamos aqui vários também já. Falamos com quem? O Olívio, O falamos Olívio com o Dutra já Tarso. avisou que não é candidato O Olívio à não prefeitura é em candidato. hipótese alguma. Eu acho que ele está certo, Eu viu? também acho. Eu vou fazer 70 anos agora, mês que vem, mas estou bem. Mas eu não quero O Olívio- morrer na luta, o né? Olívio já tem mais de 80. Eu até acho que ele poderia concorrer a vice. Agora, assumir realmente o cargo de prefeito novamente, eu acho Não, que gente, É muito gastante para ele. ele merece eu acho que as descanso. pessoas precisam descansar, que eu brinco Claro. lá, eu uma hora eu vou dizer para vocês, agora deu, né? Agora eu É. vou poder viajar. Mas por enquanto eu vou dar minha É que contribuição. todos acho que posso falavam segurar. assim da necessidade. O Rosseto veio aqui também, o próprio Robaina, todos falavam da necessidade já no primeiro turno ter uma união das esquerdas para Claro. tentar derrotar o Melo. Só que já tem uns 200 nomes aí da esquerda. Eu quero te dizer assim, eu tenho uma boa relação, até pelo movimento sindical, com diversos partidos, o próprio PDT, com o Vieira, que foi secretário, a gente tem uma relação muito boa. E eu sempre digo, me ocupem para poder fazer qualquer discussão, porque eu sonho que um dia os nossos partidos de esquerda parem de olhar para o seu umbigo e olhem para a população de Porto Alegre. Na hora que a gente pensar na população, a gente se une todos. E eu acho que a população de Porto Alegre merece, está precisando do governo de esquerda aqui em Porto Alegre. Elenir Schirra, nossa convidada de hoje, presidente do CEPER Sindicato. Foi bom, né, Juliana? Muito bom. A Muito Elenir bom. é sempre muito boa. Muito bom, nos atualizou de tudo que está acontecendo. Elenir, muito obrigado. Sucesso aí nessa batalha que não termina nunca, né, nos teus objetivos. Obrigado realmente por estar aqui. A gente volta aqui, olha, não te esquece, né, que se curtiu, dá um like aí, né? Faz a tua inscrição também no canal. Fica aqui na nossa plataforma, então pode assistir quando quiser, a hora que quiser, né? No momento que quiser, tá certo? Semana que vem tem mais do lado de cá. Tchau, tchau.